Hoje para nós é uma honra poder receber o Dr. Venceslau Andrade. Coloque-se de pé, pastor e doutor. Já pode subir até aqui a tribuna, tá bom? Ele que vai estar ministrando e também acompanha o Dr. Venceslau Andrade, o pastor Jackson, meu xará lá de São Paulo, de Osasco. Que Deus continue te abençoando, é uma honra ter o senhor aqui, viu? Em nome de Jesus. E também está o Marcão. Cadê? O Marcão é fácil de identificar, né? Aquele ali, aquele bem grandão ali. Ele só não é maior do que o nosso Pedrão. Cadê o Pedrão? Ah, o meu segurança na cantina? Então tá ali. E também está o JP, daqui esse jovem abençoado, acho que é da filmagem. Os irmãos estão contentes, felizes de receber o doutor Venceslau Andrade, o pastor Jackson, o Marcão e o JP, amém? Dê uma salva de palma em honra ao Senhor. Doutora Venceslau Andrade, que trabalha numa área específica no uso da palavra do Senhor. E ele que estará ministrando nessa noite para nós, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja, se pudesse colocar de pé, nós vamos fazer uma oração para que o nosso doutor e apóstolo, pastor Venceslau Andrade possa ministrar a palavra do Senhor com unção, com graça, como Deus tem usado, onde Ele tem passado, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesta hora. Amantíssimo Deus e Pai, eu quero te agradecer, Jesus, e te louvar pela tua bondade, fidelidade e misericórdia que tem nos alcançado em todos os dias na face da terra. Senhor, enquanto nós estamos aqui, sabemos que somos apenas peregrinos em uma terra estranha, Senhor, entendendo que o Senhor tem nos guiado em todo o tempo, meu Pai. Que o Senhor possa usar o teu servo com poder, com unção e com graça, para trazer uma palavra para nós, Senhor. E que o Senhor possa levar a nossa mente cativa à tua obediência, meu Pai. E em nome de Jesus, eu repreendo todo demônio de distração, toda ação contrária seja repreendido em nome de Jesus. Que nessa noite seja noite de cura, de libertação, de batismo com o Espírito Santo, de salvação de alma, porque tudo que é feito nesta casa é para louvor e glória do teu santo nome. Assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Graça e paz, amém? Podem tomar os assentos. Bem, meu nome, conseguem me ouvir bem, igreja, amém? Meu nome é Venceslau Andrade, eu sou pregador da palavra, amém? Sou empresário, eu venho do Dubai, onde eu vivo. Mas também tenho estado muito do meu tempo aqui em Portugal, por conta do trabalho que nós temos estando a desenvolver. E hoje, na graça de Deus, assim quis o Espírito Santo estar diante dos irmãos para refletirmos um pouco aquilo que é a sua palavra, amém? Não estou a andar sozinho, eu estou acompanhado do pastor Jackson, um amigo que veio honrar-me, veio do Brasil, porque eu na semana passada lancei uma escola de liderança. Eu não sei se o JP entregou o vídeo, JP, não sei se entregou lá o vídeo da escola, que era para passarmos para os irmãos verem. Não? Está lá? Não, amém. Eu fiz o lançamento de uma escola de liderança, um ministério que Deus entregou, confiou. Nós estamos formando 1 milhão de líderes. Então, o lançamento da escola de líderes cristãos, com valores cristãos acima de qualquer coisa, foi lançada aqui em Portugal. E no dia 1 de novembro estaremos lançando no Brasil. Amém? Amados, eu pensei que vocês estariam felizes com essa notícia. Nós estamos a falar que Deus confiou que nós lançássemos uma escola para formar 1 milhão de líderes. Amém?
Aí quem estiver a me seguir, então depois vai ver Venceslau Andrade, o nome da minha página, vai poder ver aquilo que nós estamos a fazer na escola. Amém? Eu não sei, 40 minutos por aí. Amém, amém. É uma honra estar aqui com os irmãos. Já agora, pastor Marcelo, muito obrigado por abrir as portas, ter confiado num desconhecido. Isso é a fé. Isso é fé. Isso é fé. Amém? Mas vamos procurar ser fiéis na palavra e agradecer essa igreja também pela recepção calorosa. Amém? Amados, rapidamente nós vamos estar Falei do pastor. O Marcão anda comigo em toda parte. Dispensa apresentação. É um irmão que eu tenho do Rio de Janeiro. O JP é um rapaz que também anda comigo, está na minha equipa. É de BH. Quem é de BH aqui? O JP. Eu fui para a conexão dos pastores agora em Belo Horizonte e o JP serviu-me com tanta honra e tanta excelência que eu disse ao JP: qual é o teu desejo? Ele disse: viver para Portugal. Eu disse: olha, vamos embora. Pega na tua família e vamos embora. Ele e a esposa estão aqui há sensivelmente 4, 5 dias. E também vamos estar a orar para a vida do JP, que seja um tempo novo para a vida dele. Amém? Aqui. João 2. Temos projeção, pastor? João 2. E vamos ler até o verso 11. Amém? Amados, a palavra que eu queria partilhar com os irmãos, o Espírito Santo não permitiu que eu pudesse ministrar. Mas eu gosto quando o Espírito Santo faz isso, amém? Eu gosto quando o Espírito Santo faz isso. E eu sei que em breve ainda estaremos juntos, então teremos oportunidade para podermos partilhar aquilo que preparamos para a igreja. Amém? João 2, 1 está a dizer: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra do Senhor. Ali mesmo sentado, vamos orar. Inclina a sua cabeça. Obrigado, Deus. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pelo fôlego de vida, Deus. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade.
Obrigado por teres nos trago até aqui, Deus. A nossa oração nesta noite, Deus, é que o Teu Santo Espírito possa habitar no meio de nós. Nós Te invocamos, Espírito Santo. Pedimos a Tua intervenção nesta noite, Deus. Fala com a Sua igreja. Nada daquilo que o Senhor não queira comunicar no dia de hoje, não permita que este servo aqui em cima, Deus, que não é digno de desatar as Tuas sandálias, possa falar algo que saia do coração. Permita, Pai, ser tão somente obediente naquilo que o Senhor quer comunicar. Que eu me esvazie, Deus, e que a Tua palavra seja pregada nessa noite. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os santos digam amém. Amém. Eu, quando entrei e sentei ali, eu vi dois elementos. Eu vi o elemento água e eu vi o elemento sendo representado, vinho. E o Espírito Santo disse para mim: não vais pregar aquilo que você preparou para pregar. Rapidamente falando a meu respeito, eu sou um jovem, vamos assim dizer, que Deus tem levantado para ser resposta num campo onde a igreja durante anos tem sido, de certa forma, procrastinada, que é o ensino relacionado a finanças versus espiritualidade. Amém? Não é uma teologia da prosperidade, não. Mas são verdades bíblicas por conta daquilo que Deus fez na minha vida e tem resultado, e hoje tem sido desdobrado o ensino para todos os lugares onde eu tenho passado, e tem servido como sendo o elemento ou a referência ou a autoridade, se assim podemos dizer, para ser convidado. E hoje em dia, na graça de Deus, eu tenho pisado em vários palcos internacionais para partilhar a palavra. No meu país, eu venho de um contexto de guerra, muito pobre. Amém? E quando as coisas começaram a dar certo, eu cheguei até um cargo de gestão de uma grande instituição do meu país, que é o Banco Central. Cheguei até a gestão. Foi no momento em que Deus chega para mim e diz: larga o que estás a fazer e vai servir a minha obra. E nesse momento eu larguei tudo e comecei a servir a obra de Deus. E uma coisa que eu aprendi nesta fase, meus amados, é que nós podemos estar confortáveis, podemos ter salários bons, mas se nós não estivermos debaixo daquela graça, se nós não estivermos debaixo daquele ministério que Deus nos confiou, nós estamos a morrer cada dia que passa sem nos apercebermos. Nós estamos a sofrer todos os dias sem nos apercebermos. Nós só somos relevantes quando efetivamente funcionamos debaixo da graça, quando nós funcionamos debaixo do manto que o Senhor predestinou cada um de nós, porque a palavra vai dizer que antes mesmo do pastor te conhecer, a mãe te conhecer, o pai te conhecer, ele já se relacionou contigo, ele já te conhecia. Amém? E este te conhecer não tem nada a ver com aquele conhecer pastor, olá no Facebook, não. A palavra é Adá, que quer dizer um conhecimento com intimidade, com relacionamento. É a mesma palavra. Adão conheceu Eva, é com intimidade. Ele sabe verdadeiramente quem é você, quem é o João, quem é o Pedro, quem é o Marcelo. Por isso é que ele não poupou esforço de deixar a glória para poder vir, sofrer, viver como homem, morrer, e não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz. Por quê? Porque Ele sabe o teu verdadeiro valor. Amém? Mas estando aqui,
vendo água, vendo vinho, o Espírito Santo conduziu-me aqui nesse texto. E o texto que nós acabamos de ver, nós vamos ver que aconteceu em Caná. Caná é uma palavra, ou a cidade de Caná. Os amados conhecem Cana, não é? Cana mesmo, a Cana. Esta Caná que a palavra está a dizer, aquela cidade era uma cidade onde havia uma grande produção de cana. Por isso era mesmo a cidade de Caná. Amém? Caná da Galileia, porque havia uma outra Caná que era na Síria. Amém? E nós vamos ver que Jesus começa a dar os seus primeiros passos. A Bíblia vai relatar como sendo o seu primeiro milagre. Amém? E esse texto, não obstante de nós extrairmos tudo o que nós podemos explorar nesse texto, rapidamente, falar do contexto do casamento que acontecia naquela altura. Esse casamento terá acontecido numa quarta-feira, provavelmente. Por quê? Porque acontecia que por vezes, não sempre, quando houvesse alguma discordância entre o noivo e a noiva sobre a sua pureza, virgindade, automaticamente no dia seguinte já se levava ao Sinédrio para poder dirimir esses conflitos. Então, o casamento normalmente para as virgens eram nas quartas-feiras e as viúvas nas quintas-feiras. Amém? E normalmente o casamento levava 7 dias. Durava 7 dias. Mas antes de irmos nos aspectos denominantes, eu gostaria de começar a refletir no papel de Maria. Qual foi o papel de Maria? O papel de Maria foi falar com Jesus, dizer a Jesus que o vinho acabou. E Jesus responde: o que é que eu tenho contigo, mulher? Lá em África, lá em Angola, Jesus levaria umas boas palmadas da mãe. Parecia que estava a faltar respeito, não? A mãe vai e pede alguma coisa o que é que eu tenho contigo, mulher? Mas a mulher ouve essas palavras, vira-se aos serventes e disse: obedeçam. Obedeçam. O texto da minha mensagem é o poder da obediência. O poder da obediência. Come on. Não há milagre sem obediência. Não há avanços sem obediência. Não há avanços sem obediência. O poder da obediência. Mais do que qualquer coisa, Maria está a salvar um casamento. Antes do milagre, Maria está a fazer o quê? A salvar um casamento. Por quê? Porque o vinho era o elemento mais importante naquele contexto para as festas. Era sinônimo de alegria. Sem vinho não há alegria, não há motivo para celebrar. Por isso é que havia inclusive uma grande engenharia, servir o melhor vinho agora para depois trazer. Por quê? Porque era um elemento fundamental. O DJ ficava em último plano. O MC ficava em último plano. Primeiro aspecto: tenham pessoas que queiram salvar a vossa alegria ao lado. Amém? Cerquem-se de pessoas, abram as portas das vossas casas para pessoas que queiram ver vocês a sorrir,
que ajudam vocês para o melhor. Porque há pessoas que se acercam a nós, que se cercam de nós só para extrair, para sugar, como dizia o meu pastor Jadson, amigo, parasitas. E há muita gente andando com parasitas. Os parasitas não te encostam no milagre, te afastam do milagre. Pessoas relevantes empurram-te, encostam-te ao milagre. Estamos juntos, igreja? Primeiro aspecto, pessoas. Não sei porquê, mas o Espírito Santo quer falar com esta igreja. Despertem no campo dos relacionamentos. Porque provavelmente a coisa só está como está por conta dos relacionamentos que você está a investir. Afasta-te dos parasitas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Verso 5. Ali na tela, por favor. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Amados, a Bíblia diz que é o primeiro milagre de Jesus. Amém? Se a Bíblia diz que é o primeiro milagre de Jesus, como é que Maria sabia que Jesus transformaria, Jesus faria alguma coisa? Vocês têm que me acompanhar no Espírito. Se é o primeiro milagre de Jesus, como é que Maria sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa? Como? Eu não sou teólogo, mas eu quero, e me perdoe, pastor, eu quero crer que Maria conhecia Jesus mais do que ninguém. Maria tinha uma relação com Jesus muito íntima. Provavelmente Maria já viu coisas que pessoas lá fora nunca antes tinham visto. Eu jamais pediria algo numa pessoa que eu sei que ele não tem essa coisa para me dar. Estamos juntos? Eu, se estiver a passar com o meu carro na Avenida Paulista e aparecer um mendigo a bater a porta ou o vidro pedindo uma coisa, eu não vou baixar o vidro e eu vou lhe pedir: passa-me ali 30 mil reais, 30 milhões de reais. Por quê? Porque eu sei que ele não tem 30 milhões de reais para me oferecer. Se ele me está a pedir para comer, eu não vou lhe pedir comida, porque eu sei que ele não tem comida para me oferecer. Mas Maria vai ter com Jesus e lhe diz: o vinho acabou. Em outras palavras, faça alguma coisa. Eu quero dizer para essa igreja: não importa se as pessoas veem ou não veem Jesus na tua vida. O que importa, meus amados, não é aquilo que as pessoas vão falar. O que importa é a tua relação com Jesus. O que importa é a tua relação com Jesus. E ainda bem, que eles não sabem todos os meus segredos, ainda bem. Mas quem tem um Jesus, a alegria nunca se acaba. Quem tem
Jesus na sua vida, a alegria nunca se acaba. O vinho pode terminar, a comida pode terminar, a casa pode fechar a porta, o trabalho pode fechar, o emprego pode se encerrar na minha vida, tudo e mais alguma coisa pode acontecer, mas quando eu tenho Jesus, eu ainda tenho um próximo passo. Quando eu tenho Jesus, eu ainda tenho um sorriso. Amém? Eu ainda tenho Jesus. Eu ainda tenho Jesus. Quando o médico chega e encerra o círculo da tua vida, determinando que só tens mais uma semana de vida, eu digo, eu ainda tenho Jesus. Quando aquela palavra chega na tua vida e diz, acabou, já não há solução, você diz que eu ainda tenho Jesus. E mesmo que as pessoas disserem outra coisa, e aqui vou mais longe, mesmo que eu senti da parte de Deus que está querendo outra coisa, mas ainda há uma solução. O que é que eu tenho contigo? Parece que é uma resposta de que eu não vou atender o seu pedido, mas mesmo assim, sabendo o amor que Ele tem por mim, sabendo aquilo que Ele fez por mim, sabendo disso, meu Deus, ainda há uma solução. E a solução continua sendo Jesus. Amém? Por isso, obedeça. E eles pegaram, diz a palavra, vamos continuar aí, por favor, diz a palavra. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Deixa o texto aí, por favor. Meus amados, naquele lugar, pastor Marcelo, era um lugar de loucos. E há milagres no meio da loucura. Pastor, há milagres no meio da loucura. Ir para um lugar sem saber como é que eu vou pagar o aluguer da igreja é uma loucura, mas há milagre por trás desse passo de loucura. Deus chegando para a tua vida e dizer, larga tudo e avança. Largar tudo sem saber para onde estou a ir, só pelo facto de obedecer, é uma loucura, mas há um milagre por trás dessa obediência. O poder da obediência. A obediência cura aquilo que o pecado quebrou. A obediência faz com que Deus seja manifestada na tua vida. A obediência. E por que eu digo que aquilo era um lugar de loucura, meus amados? Porque pegar água para depois levar para servirem como vinho, eu estou louco. O pastor Jadson vem até mim e diz, Venceslau, já não tem vinho e vamos servir água. Vai, enche e leva. E eu vou, encho e levo. E mais, provavelmente, nem sequer tinham uma relação com Jesus, eles, os serventes. Encher mesmo assim e levarem. Os caras eram doidos. Eles eram loucos. E eles obedeceram. Vamos nos ater aos mistérios. Amém? A palavra de Deus, eu sou jurista de formação, também sou professor universitário. E como jurista, e se aqui temos jurista, nós sabemos que quando o legislador, o cara que faz a lei, ele escreve uma lei, e essa lei está a vigorar, por vezes quem está a interpretar, o intérprete da lei, tem dificuldade. E há um exercício que nós no direito fazemos que se chama
uma interpretação teleológica. É ir no espírito do legislador. Procurar perceber aquilo que o legislador, o cara que escreveu, queria dizer com isso. Fazendo esse exercício e entendendo esse exercício, eu não só vou aplicar a lei, como vou aplicá-la de forma corretamente. A palavra de Deus, há um legislador que fez isso. E quando o legislador escreveu a cada letra, por detrás, havia um espírito. E quando essa palavra é lida, é compreendida com o mesmo espírito, quando a palavra vem com o mesmo espírito, é um QO. Causa transformação. É um tiro na certa, como costuma se dizer. Por isso, é importante, às vezes, nós interpretarmos, meditarmos, porque de Gênesis a Apocalipse existe uma profundidade. E esse texto, este acontecimento, traz-nos uma profundidade. E se nós não conseguirmos explorar até a essa profundidade, nós vamos pensar que só foi um mero e só mais um milagre. Mas não. Naquele dia, não foi sobre vinho. Naquele dia, foi sobre aquilo que Ele era capaz de fazer na tua vida. Como? 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 É simples. Veja o que o texto está a dizer. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Next, próximo. 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Amados, as talhas estavam cheias ou estavam vazias? As talhas estavam vazias. O pastor me deu liberdade para falar, amém? E quando se vai na profundidade, às vezes traz mesmo problemas. Eu não quero arranjar problema neste altar. Então tudo que está sendo dito, me crucifiquem, não o pastor, amém? O pastor foi um louco em colocar alguém que não conhece aqui em cima. Mas reparem, se o vinho acabou, é porque a festa não começou hoje. Estamos juntos? As festas duravam, temos que entrar para o contexto, para entender tudo, todo o cenário. Se o vinho terminou, é porque a festa não começou hoje. A festa, normalmente, duravam 7 dias, festas de casamento. É uma questão depois de aferirem isso que nós estamos a dizer. Entretanto, é sempre no final da festa que tudo começa a terminar. Acontece que, quando as pessoas iam às casas visitar, iam às festas, eles não entravam para dentro da casa só por entrar. Primeiro, tinham que lavar os pés e lavar as mãos. Entendam. Até hoje há essa prática. Lavar as mãos, lavar os pés. Eles param alguns às 12 horas, onde oram, lavam os pés, lavam as mãos. Aquela água da transformação era a água, como diz o texto, que servia para a purificação dos judeus. O que é isso de purificação dos judeus? A festa é em BH, e eu sou o primo direito, estou em São Paulo, aí eu vou até BH a pé, porque não havia avião. Ou saíam 3 semanas antes, ou saíam, quem tivesse passos mais largos, saía 1 semana antes, mas a verdade é que andavam quilômetros e quilômetros a pé, amém? Lá iam, e quando chegassem, eles lavavam as mãos,
lavavam os pés e parecia assim um tanque onde a água, onde eles lavavam. Por isso é que eu disse que o Espírito comunicou-me para pregar sobre isso. Aí lavavam as mãos e a água suja ficava naqueles tanques grandes. Amém? E diz a palavra que aquelas talhas que eram espécie de vasos onde se colocavam primeiro as águas limpas, e na medida que as pessoas viam, eles usavam, estavam vazias, o que pressupõe dizer que aquelas talhas já foram usadas aqui, as águas. Amém? Esse é o mistério. Este é o mistério desse texto. Não era só sobre o primeiro milagre, não. Não era sobre o primeiro milagre. Primeiro milagre para os olhos das pessoas. Mas Maria, provavelmente, não sei, mas já sabia aquilo que Jesus era capaz de fazer. Porque senão não lhe pediria aquilo. Só quero que tu tenha a mente aberta para caminhar comigo. Onde é que está o milagre, pastor? O milagre é o prelúdio daquilo que vai acontecer daqui a pouco. O milagre é o prelúdio daquilo que vai acontecer daqui a pouco. Oh, come on! Eu estou a dizer que aquela água estava aqui suja. O que eu estou a dizer é que aquela água estava suja e que nem servia sequer para beber. Água que servia para se purificar. Suja. É essa água que vem tornar, é essa água que vem ser o melhor vinho da festa. É essa água que vem ser o melhor vinho da festa. O que Jesus estava a dizer é que quando eu chegar na tua vida, é que quando eu te tocar, é quando você se encontrar comigo, come on, não importa como você está, que tipo de sujidade, que tipo de pessoa és tu. Oh, come on, o que Jesus estava a dizer é que, come on, eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? O que Jesus estava a dizer naquele dia, não importa como é que você chega até a mim, se você está sujo, se você é um condenado, se você é visto como aquela pessoa, o inútil, o inválido, aquele sem currículo, o bandido, o caloteiro, não importa que tipo de sujidade, que quando eu te segurar, eu vou te tornar na melhor pessoa. Quando eu te pegar, eu vou te tornar na melhor pessoa. Eu vou te tornar no melhor vinho. Eu vou te tornar naquela pessoa que vai dar a melhor alegria. Eu vou te tornar naquela pessoa que quando as pessoas olharem para você, vão dizer, meu Deus, não era aquela água suja? Como é que agora é o melhor vinho da festa? Não era qualquer milagre. Não era sobre água e vinho. Era sobre você. Era sobre mim. Que quando Ele segura, não importa se você perseguia os romanos, não importa se você perseguia os judeus, não importa se você matava romanos, se você matava judeus, não importa. Mas quando eu te segurar, quando eu te segurar, come on. Mas acima de qualquer coisa, é necessário que haja obediência. É necessário que haja
numa única palavra de Maria, obedeça. E aí eu vou entender por que os muros de Jericó caíram. Os muros de Jericó não caíram por conta do grito. Eu aí vou entender por que os muros de Jericó caíram. Os muros de Jericó não caíram por conta do grito. Caíram por conta do princípio da obediência. Se não tivessem dado as voltas no número que foi orientado, meus amados, se tivessem dado só 3 voltas, eu tenho as minhas dúvidas se no grito aqueles muros cairiam. Eu tenho dúvida se a arca de Noé não afundaria se não tivesse obedecido a medida exata. Duvido. Só não afundou porque obedeceram. Nessa noite, eu gostaria de terminar com a igreja fazendo esse apelo nessa noite. Eu não sei porquê, mas a palavra dessa noite chama-se obediência. Provavelmente você está parado já há muitos anos num lugar. Provavelmente você está sendo confrontada ou confrontado já há muitos anos. Talvez o que falta é só uma palavra que se chama obediência. Há um milagre por trás da obediência. Há um milagre por trás da obediência. Obedeça. Não importa, obedeça. Se tiver duro, obedeça. Se tiver mais duro, obedeça. Se disserem não, obedeça. Se não saberes como vais fazer, obedeça. O que é que importa? A palavra. O que é que a palavra diz? O que é que a palavra me foi dito? O que é que me foi dito? Eu só preciso estar debaixo da palavra. E essa pessoa que vos fala aqui hoje só está aqui, só esteve nos palcos onde esteve. Meus amados, entrem depois, Venceslau Andrade, vocês vão ver com quem estava aqui à frente a falar convosco, por conta de uma palavra que se chama obediência. E às vezes a obediência é mesmo renunciar a algo que Deus te deu. Por vezes é obedecer algo que Deus te deu. Para terminar, Deus às vezes coloca nas nossas mãos coisas que nós pedimos tanto, coisas que nós almejamos tanto, e Deus coloca nas nossas mãos, porque há poder na oração. Há poder na oração. E quando a igreja ora, e quando você ora, Deus atende. Só que às vezes essas coisas chegam na nossa mão, e são essas coisas que nos matam, essas coisas que nos retiram da presença de Deus, que nos afastam de Deus. E muitas vezes Deus chega para a tua vida e diz: me dá Isaac, renuncia a isso. E nós só temos uma única saída: obediência. Amém? Amém? Que Deus possa ricamente abençoar a sua palavra, no poderoso nome de Jesus.